Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, continuando aqui nossa análisezinha crítica, né, agora sobre Êxodo, nós continuamos aqui no capítulo 2, tá? Depois que Moisés matou o egípcio, tal, fugiu, aí fala assim, versículo 16. Bom, no versículo anterior fala que Moisés fugiu para a terra de Madiã, tá? Ora, um sacerdote de Madiã tinha 7 filhas. Então, primeiro ponto, o sogro de Moisés, ele era um sacerdote. Eu vou tentar fazer uma árvore genealógica aqui, ó. Ele era um sacerdote. Era um sacerdote do Deus de Israel? Não. Mas vamos entender por que não. Elas, tendo vindo tirar água, depois de terem enchido os bebedouros, queriam dar de beber ao rebanho de seu pai. Sobrevieram os pastores e as expulsaram dali. Então Moisés se levantou e, defendendo as moças, deu de beber ao rebanho. Elas voltaram para Raguel, seu pai, então esse é o nome dele, Raguel, tá? E este lhe disse, por que voltaste mais cedo hoje? Responderam, o egípcio nos livrou da mão dos pastores, porque elas pensaram que Moisés era egípcio. E, além disso, tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai. Por que deixastes ir esse homem? Chamai-o para comer. Moisés decidiu ficar com ele, que deu a Moisés sua filha Sífora. E ela deu à luz a um filho a quem chamou Gersa. Aqui a Bíblia coloca Gersa. Eles tentam fazer uma tradução mais fiel ao hebraico, a Bíblia de Jerusalém. Mas eu vou dar uma portuguesada nos nomes, tá? Para ficar mais fácil. Essa Sífora, geralmente a gente é portuguesa como Zípora. Vou colocar aqui, ó, Zípora. A Zípora era filha desse sacerdote Reguel, correto? Ó, Zípora. Aí a Zípora se casa com Moisés. E eles têm um filho, que eu vou chamar aqui, aportuguesando, de Gerson. Gerson, tá? Que é o filho de Moisés e Zípora. Tá? Então acho que deu para entender. Primeiro, é um pouco estranho já nessa história, né? Moisés, mesmo sabendo que ele era hebreu, ele não ter casado com uma das filhas de Israel, né? É um pouco estranho. Tudo bem que nessa época não tinha lei que proibia ainda o casamento com pessoas de outros povos. Na verdade, essa proibição começa por Neemias, tá? Para quem não sabe. Mas é um pouco estranho pela questão religiosa, né? Porque Moisés, ele ia ter um contato com Deus vivo em pessoa, praticamente face a face. E é curioso que ele escolhe para casar uma mulher que é filha de um sacerdote e como se isso não tivesse uma relevância. Mas tem uma relevância aqui por causa do filho deles. Vocês vão entender por quê. Primeiro, Zípora era hebreia? Não. Que nem nós vamos ver aqui em Êxodo 4, 24. Aconteceu que no caminho, numa hospedaria, Deus veio ao seu encontro de Moisés e procurava fazê-lo morrer. Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do seu filho, feriu-lhe os pés e disse, tu és para mim um esposo de sangue. Então ele o deixou, pois ela havia dito esposo de sangue, o que se aplica a circuncisões. O que dá a entender isso? Que ela só circuncidou o filho, o Gerson, porque Deus queria matar Moisés, porque o filho dele não era circuncidado. Note um pouco a complexidade dessa história, pessoal. Deus está preocupadíssimo porque Moisés não circuncidou o filho e Deus queria matá-lo. Mas Deus não se importou quando ele casou com uma mulher que não era hebreia. E era filha de um sacerdote, provavelmente de um deus pagão. Agora, não circuncidar o filho seria gravíssimo, né, para esse Deus. E tem outra curiosidade aqui também, né, que no judaísmo, as tribos, né, o judaísmo é transmitido pela mãe, não pelo pai. Então, tecnicamente, o filho de Moisés nem seria hebreu. Porque a mãe só transmitia, o pai só transmitia a tribo. A mãe é que transmitia o lado judaico. Agora, o que acontece? Vamos ver agora aqui em Juízes 18, 20. Nós vamos ver esse Gerson aqui de novo. Na verdade, o filho dele. Eu vou resumir a história só para ler o versículo, tá? Senão vocês não vão entender. Um homem fez um altar com terafins, ídolos, chamado Mica. E ele arrumou um levita para ser o levita que ia representar ele, o sacerdote dele. Aí depois os homens da tribo de Dan roubam esse terafim, esses pequenos ídolos, que eram ídolos mesmo,
e roubam também o sacerdote. Aí aqui no versículo 20 diz assim: então o sacerdote se encheu de alegria, tomou o efode, os terafim. O que eram terafins? Já vimos em outros vídeos. Terafins eram pequenos ídolos. Ídolos domésticos. Se der, eu coloco a imagem para vocês verem. Isso que eles estão roubando, né, os deuses desse tal de Mica. Mas eram pequenos ídolos. E note que o sacerdote ficou feliz de ter roubado esses deuses para si e ser o sacerdote da tribo de Dan. Bem como uma imagem de escultura. Então também tinha um ídolo, tá? Uma imagem de um deus. E se encaminhou para o meio da tropa. Agora aqui no versículo 30 diz assim, ó: os danitas, que era a tribo de Dan, levaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés, e depois os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até o dia em que a população da terra foi levada para o exílio. Então o que está dizendo? Esse tal de Jonatas, que é mencionado aqui, ele é o filho desse Gerson aqui, ó. Jonathan. Ele é filho desse Gerson, que era filho de Moisés aqui, ó. Então, como Moisés casou com uma mulher não hebreia, talvez o Gerson, apesar de ter sido circuncidado à força ali pela mãe dele, talvez ele tivesse a influência dos dois, tanto do avô dele, que já era um sacerdote pagão, quanto da mãe dele, que não era israelita. E aí ele tem um filho, e esse filho dele está pouco se lixando para o monoteísmo, ou para a proibição de ídolos, ou para cultuar o Deus único. Tanto que a Bíblia comenta aqui, ó, deixa eu ler aqui para vocês o que a Bíblia comenta. Esse versículo é uma adição. Por que é uma adição? Porque eles pegam aqui o nome de Moisés, eles falam que é Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés. Eles mudaram uma letrinha no nome de Moisés. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O nome de Moisés em hebraico seria assim. Aqui é o Mun e aqui é o Shin, Moshe. Aí o que eles fizeram? Eles colocaram uma letrinha a mais aqui, ó. Colocaram um Nun. Aí ficou Manassés. Mas ali é Moisés. Esse Jonathan aqui que roubou o altar de Mica com os deuses, até com uma imagem de escultura, era assim o neto de Moisés. Esse versículo é a adição a uma duplicata do 31a. Acrescenta uma nota sobre o sacerdócio desse primeiro santuário danita. A descendência levítica e seu primeiro ministrante é muito verossímil. Ela chocou os copistas hebreus, que acrescentaram um N acima das linhas para transformar o nome de Moisés em Manassés. Aqui, ó, um Nun, a letra N em português. O exílio mencionado aqui é para a deportação que seguiu a campanha de Teglat-Falazar em 734. Quer dizer que até o ano de 734, essa tribo de Dan, ela teve como sacerdote Jonatas e os seus descendentes, que eram descendentes direto de Moisés, que ele era neto de Moisés, e eles ficaram até o exílio com esses ídolos, terafins, tudo com as bênçãos desse sacerdote levita. Outro probleminha aqui nessa história: Jonatas não poderia ser um sacerdote levita, porque a tribo só era transmitida pela mãe. Então, a não ser que Gerson tivesse se casado com uma levita, uma mulher da tribo de Levi, mas a Bíblia não informa, a não ser que ele tivesse casado com uma levita, aí sim. Agora, se ele não casou com uma levita, por que Jonatas era sacerdote? Vocês notaram como é complicado? E outra, por que mesmo sendo neto de Moisés, esse Jonatas, pode até ter conhecido o próprio avô, até porque no mundo antigo essas pessoas, era comum conhecer os avós, por que ele rouba? Aliás, ele é roubado praticamente, mas por que ele aceita ser o sacerdote que tem, de um culto que tem deuses, pequenos ídolos, como os terafins, e até um ídolo de pedra? Das duas, uma. Ou, nessa época, não era proibido, que é o mais provável, porque a lei de Moisés só vai se desenvolver depois, com o povo hebreu, já expliquei isso para vocês. Então, talvez não tivesse essa proibição de ter deuses, ídolos, terafins, como eu já falei. Ou ele foi um apóstata e a tribo de Dan foi uma tribo idólatra até a diáspora, sendo que é uma das 12 tribos de Israel. E aí, pessoal, como é que fica? Complicado, né, pessoal? E para terminar aqui a leitura, eu só vou ler mais um detalhezinho aqui do Êxodo 2, que eu acho engraçado isso daqui na narrativa.
Muito tempo depois, então já passou um bom tempo depois de tudo isso, morreu o rei do Egito. E os israelitas, gemendo sob o peso da servidão, gritaram. E do fundo da servidão o seu clamor subiu até Deus. E Deus ouviu os seus gemidos. Deus lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus viu os israelitas e Deus se fez conhecer. Peraí, quer dizer que todo esse tempo Deus não tinha percebido que o povo dele estava escravo no Egito? Precisou eles gritar, clamar, para ele perceber e se lembrar da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus reparou, segundo a narrativa, que Moisés não circuncidou o filho. Foi correndo matar Moisés. Cadê o Moisés? Eu quero matar Moisés, vou matar o Moisés. Porque ele não circuncidou o filho. Agora o povo que estava lá, segundo a Bíblia, uns 400 anos como servo, ele não percebeu isso? Só depois de muito tempo é que ele foi se lembrar disso? Ele tinha esquecido? Ô Gabriel, cadê aquele povo que ficava me louvando lá na terra, hein, Gabriel? São escravos no Egito, senhor. É mesmo? Sabia que eu tinha me esquecido deles? Fala sério, né, pessoal? Se é um Deus onisciente, onipresente, onipotente, por que ele esperou tanto tempo para libertar o povo dele ou para se fazer conhecer? Inclusive, essa expressão se fazer conhecer é meio estranha, né? Dá a entender que o povo não conhecia o Deus de Israel. O que nós podemos confirmar também com algumas passagens estranhas de Ezequiel. Ezequiel dá a entender isso também. Então dá a entender que nessa época não tinha apenas um Deus de Israel, como os evangélicos insistem em falar aqui no meu canal que tinha. Não, porque as imagens não eram para ser adoradas, amadinho. Não? Por que o neto de Moisés estava com tudo isso daqui, ó? Terafins e pequenos ídolos, até um ídolo de pedra, uma estátua? Expliquem aí para mim. Por que Deus ia se fazer conhecido aos israelitas? Eles não conheciam o Deus de Israel? Por que não teve um conflito entre Moisés e Zípora por essa questão religiosa? Se ela era filha de um sacerdote e Moisés supostamente depois tem um contato com Deus vivo, né, com Deus único. Não ia gerar um conflito? Complicado, né, pessoal? Então tá aí, o vídeo de hoje é sobre isso, tá? Quem gostou, dá um like aí no vídeo, atualiza a página após dar o like, porque o YouTube está removendo likes. Você sabe que o final do mês é importante, né, aumentar as views. Eu fiquei até chateado com aquele vídeo do Caio Fábio, teve tão pouco like, pessoal, um vídeo em resposta para ele. Se cada um desse um like, quem sabe o vídeo ia ter uma certa relevância e o Caio Fábio podia até ver e responder. Mas depende do engajamento de vocês. Porque o Caio Fábio não responde canal pequeno. Claro, ele já está no topo lá no YouTube, mas de repente, né, se o vídeo tivesse uma certa relevância, quem sabe ele veria o vídeo e se sentisse na vontade de responder. Então, quem puder, dá um like lá naquele vídeo, pessoal. A minha resposta ao Caio Fábio. Até porque o vídeo ficou muito bom, ficou muito interessante sobre espinhos e abrolhos, ou cardos, né, como alguns falam. Dê um like lá no vídeo, tá, pessoal? É só assim que a gente quebra esse engajamento do YouTube, tá? Com engajamento, perdão, que a gente quebra esse bug do YouTube, tá bom? Quem gostou, comente aí se deu para entender, comente aí o que acharam. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.